do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Santina e vamos para mais uma aula de ciências? E aí, como é que vocês passaram aí da semana passada? Eu espero que todos estejam muito bem. Vocês já estão ali com os materiais, o caderno ou as folhas de papel que vocês têm ali para fazer as anotações, o lápis, a caneta, não é? Quinto ano já pode usar caneta, a borracha, o apontador, esses materiais que vocês já estão acostumados. Estão todos prontos aí? E também, né, pessoal, aquele lugar da sua casa ali, bem confortável, para que você possa assistir às aulas e fazer as suas tarefas. Estão todos ali organizados? Quem já está tudo certinho, já pode começar ali, então, anotando a data de hoje e a aula número 4 de ciências. Então, eu vou dar um tempinho para que você se organize, pegue os materiais e eu já volto. E aí, conseguiram então já fazer os primeiros registros da aula de hoje? E podemos começar então? Vocês já sabem, né, que o tema da aula de hoje é continuação das aulas anteriores e nós vamos falar, estamos, né, trabalhando aqui com vocês sobre as propriedades físicas dos materiais. Nós estamos trabalhando solubilidade, lembram da aula passada? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a condutibilidade térmica. Olha que palavra grande, cada conceito diferente aí que vocês do quinto ano estão trabalhando agora, as propriedades físicas dos materiais, como que os materiais se comportam no ambiente, na natureza e quando se mistura com outros, tá? Então, vamos lá relembrar as aulas passadas para a gente poder, né, dar continuidade. Vocês estão notando que sempre uma aula vem puxando a outra, tá? É assim mesmo que o ensino de ciências deve ser. Então, na aula passada, nós estudamos sobre o ciclo da água. Vocês estão lembrados dessa imagem aqui, bem bonita, que está explicando o ciclo da água, como acontece o ciclo da água. Observe bem ali, não é? Então, quais os elementos que tem que ter nessa imagem para que nós possamos, né, entender o ciclo da água. Bom, tem que ter primeiro o sol. Vocês estão percebendo ali que o sol é que aquece a água que existe no nosso ambiente, nos rios, nos mares, no solo, né? E ao aquecer essa água, ela evapora e vai lá e forma as nuvens, vai para a atmosfera e forma as nuvens, né? As nuvens, na verdade, é um conjunto de vapor de água que se torna líquida. As nuvens no estado líquido, hein, gente? Nuvens não são água no estado gasoso. As nuvens estão no estado líquido, tá certo? O vapor de água, ele é invisível. Lembra, né, das aulas passadas? Nós não conseguimos enxergar o vapor de água, tá? E as nuvens vão se carregando com gotinhas de água, se acumulam, até que elas ficam supercarregadas. E aí cai em forma de chuva,
que nós chamamos de precipitação. E aí a água volta, né, nesse formato líquido e escoa na superfície da terra, infiltra no solo, volta para as nascentes, para os rios, para os mares, e assim sucessivamente, um ciclo sem fim. É um ciclo que não acaba nunca, né? Então, aí vocês se lembram que nós, né, vimos que a água vai e volta nesse ciclo constantemente, né? E aí aquela pergunta que nós fizemos, não sei se vocês se lembram, se a água vai e volta no ciclo da água, por que essa preocupação com a água, né, que pode acabar? Vocês já ouviram falar disso, não é? Inclusive, até nós estamos vivendo ali uma crise de água, né? Tem rodízio. Por que será que está acontecendo isso? Se a água vai e volta no ciclo da água, deveria ter água bastante suficiente, não é? Mas não é bem assim. Vocês estão lembrados, então? Olha só, lembram deste infográfico aqui? Dessa imagem que nós mostramos aqui, falando que 97% da água do planeta está onde mesmo? Nos mares e oceanos. Então, é água salgada. O que resta é apenas, né, 2,5% que é de água doce, dos rios, dos lagos, das nuvens, água subterrânea, e a maioria dessa água está nas geleiras. Então, pessoal, lembram desse experimento que nós fizemos na aula passada? Que nós mostramos as quantidades, né? Que nós pegamos uma jarra de 2 litros e daí um copo, né, de 200 ml fizemos, e nós vimos que apenas uma tampinha de garrafa bem pequena é a quantidade de água doce e que está disponível para o consumo humano. Então, lembram que nós concluímos aqui que existe muito pouca água mesmo que está disponível para o consumo humano. Lembraram desta parte aí? Espero que tenham aprendido sobre o ciclo da água. Um outro assunto também que nós falamos na aula passada, que eu gostaria de retomar aqui, é sobre o que é a água. Essa substância tão importante ali para a nossa vida, né? Olhem aqui essas imagens. Nós vimos que a água pura, então falando quimicamente, né? Ela é constituída de hidrogênio e oxigênio. E 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Nós falamos que é H2O, é a molécula de água. E ela é considerada solvente universal, pois a água dissolve muitas outras substâncias. Vocês estão lembrados desses 2 conceitos? Então, o que é água? A água é uma substância formada de 2 elementos, né, que é o hidrogênio e o oxigênio, e ela é considerada solvente universal, porque ela dissolve muitas substâncias. E aí que vem, então, aquela propriedade que eu falei para vocês, que é a solubilidade, quer dizer, o que dissolve e o que não dissolve na água. Lembram do experimento da aula passada que nós fizemos aqui, colocando na água várias substâncias, vários materiais, não é? Nós colocamos óleo, farinha, pó de café, serragem. Vocês lembram desse experimento que nós fizemos? Não sei se você chegou a fazer ali na sua casa, né? Mas se for, fazer sempre com a presença de uma pessoa responsável. Combinados assim? Então, se você não fez, você pode, né, fazer depois. E quem já fez, aí podemos já corrigir, então, essa tarefa. Lembra de uma tabela que eu passei para vocês aqui, para a gente registrar, então, sobre o que é solúvel e o que não é solúvel na água. Então, olhem aqui essa tabelinha. Então, o óleo, nós vimos que ele é insolúvel em água. Vocês colocaram isso? A farinha de trigo é solúvel em água. Nós vimos, né, que ela consegue se dissolver. O pó de café é insolúvel em água. A serragem também é insolúvel. E o leite em pó e o sal é solúvel.
E a areia não é solúvel, então é insolúvel em água. Vocês lembram dessa tabelinha aqui? Vou dar um tempinho para você conferir com a sua ali e eu já volto. E aí conseguiram, então, registrar, aí, fazer no seu caderno uma tabela mostrando quais são os materiais ou as substâncias que são solúveis e insolúveis em água. Ou então, se você notou ali, você pode também colocar se é pouco solúvel, né? Por exemplo, a farinha de trigo, às vezes, ela não é tão solúvel, precisa de alguns fatores, é isso que nós vamos ver agora aqui. Olha só, vocês estão lembrados dessa tarefa que eu coloquei para vocês ali como um desafio? Lembram disso? Que era uma história, então, do seu Antônio, que ele foi preparar um copo de leite para o café da manhã. Ele pegou água gelada e colocou 6 colheres de leite em pó. Quando ele observou, uma parte do leite em pó foi para o fundo e outra parte ficou boiando em cima da água. E lembram que daí nós perguntamos assim, o que você acha que aconteceu? E você fez ali, o que você acha que aconteceu? Então, vamos verificar aqui comigo, ó, vamos investigar esse problema. Né? Nós estamos diante de uma situação problema. Então, eu coloquei aqui algumas perguntas para direcionar a nossa investigação, tá? Olhem aqui as perguntas. Primeiro, como estava a água antes de colocar o leite em pó? Como é que ela estava? Vocês viram lá, estava gelada, não é? Quantas colheres de leite em pó foram colocadas? Vocês lembram ali da história? Foram colocadas 6 colheres. Então, um copo de água gelada e 6 colheres de leite em pó. Estão anotando ali? Como que ficou a água depois que colocamos o leite em pó? Vocês viram lá na história, ficou um pouco boiando e um pouco foi para o fundo, não é? E aí vem a pergunta, o leite em pó é solúvel em água? Nós acabamos de ver lá naquela tabela que é solúvel. Mas por que será que uma parte ficou em cima boiando e a outra parte ficou embaixo? Por que a água não conseguiu dissolver todo o leite em pó? O que você acha? Será que foi muito leite em pó que foi colocado? Você acha? 6 colheres num copo de água gelada? Pode ser, não é? O que a gente pode fazer para ajudar a dissolver o leite em pó que ficou acumulado no fundo e boiando? O que você faria para que esse excesso de leite em pó se dissolvesse nessa água? O que você acha? Vou dar um tempinho aqui também para você pensar nessa resposta ali. O que você faria para que essa mistura se dissolvesse, a água e o leite em pó? Vou dar um tempinho aí, pensa e escreva ali no seu caderno, já volto. E aí, pensaram, escreveram ali as suas ideias, o que você poderia fazer? O que você acha? Será que a temperatura da água influenciou e a quantidade de leite? Com certeza que sim, não é? Então, olha só, vamos lá, ó. Muitas vezes, prestem atenção aqui, muitas vezes não é possível dissolver qualquer quantidade de substâncias sólidas em líquidos.
Quer dizer, se a gente coloca muita substância em pouco líquido, vai acontecer uma coisa que nós chamamos de saturação. Quer dizer, o líquido saturou e não dissolve. Então, a quantidade também é responsável pela solubilidade, influencia a solubilidade. Um outro aspecto, vamos lá, continue aqui, o segundo item, olha lá. A temperatura da água pode influenciar na solubilidade. Então, é uma outra coisa também. Água gelada demora mais para dissolver o leite. Se fosse água quente, então, olha só, o que você poderia sugerir, né, para o seu Antônio lá, que ele aquecesse a água e também colocasse um pouco menos, né? Para um copo de água, 2 colheres seria o suficiente para fazer um copo de leite, não é verdade? E o terceiro item aqui, ó, ao aquecer uma mistura, conseguimos dissolver com mais facilidade os sólidos, pois a temperatura é um dos fatores que influencia a solubilidade. Então, ó, resolvido o problema lá do seu Antônio, não é? Então, o que você falaria para ele? Aquecer um pouco a água e colocar um pouco menos de leite em pó, não é? Então, olha só, existem essas duas coisas quando nós vamos fazer uma mistura e vamos dissolver as coisas na água. Eu trouxe aqui também algumas substâncias, alguns materiais que são solúveis ou insolúveis em água. Olha essas imagens aqui, ó. Você já deve ter visto ali um dos seus familiares passar o café, não é? Que a gente diz assim, fazer um café. E nós vimos que o café é insolúvel em água. Mesmo na água quente, o pó ainda fica retido lá no coador. Então, mesmo assim, o pó de café, ele é insolúvel. Mas vocês podiam perguntar, professora, e o café solúvel? Existe o café solúvel, que daí é um outro tratamento que recebe o pó de café. Ele é hidratado e depois passa por um outro processo para que ele possa ser dissolvido na água facilmente, tá? Que às vezes pode ser na água fria ou na água quente. Existem muitas substâncias ali, muitos produtos, né? Quer dizer que nós compramos chá solúvel, café solúvel, não é? Então, existe, né, substâncias com essa, né, adjetivo ali, com essa qualidade, que é solúvel em água. Tá? Entenderam, então, o que é solúvel e o que é insolúvel? Então, se você já entendeu, eu vou passar uma tarefinha para você, quinto ano, preste atenção, olhe lá. Eu quero que você complete esse esquema aqui com exemplos de materiais ou substâncias que são solúveis e insolúveis em água, tá? Então, eu vou dar um tempinho para você copiar esse esquema para você depois fazer ali, procurando, né, o nome de substâncias que são solúveis em água e outras que são insolúveis em água, tá bom? Então, eu já volto. Então, conseguiram copiar essa tarefa número 1 aí de encontrar substâncias ou materiais que são solúveis e insolúveis na água, tá? Que nós estamos vendo um pouquinho sobre a água, que é solvente universal. Mas será que é só água que é solvente, gente? Vocês conhecem alguma outra substância
fora a água, que também tem essa propriedade de solvente. Então, olha aqui, além da água, que outras substâncias são solventes? Você já observou como as pessoas, por exemplo, tiram o esmalte das unhas? O esmalte não dá para tirar com água, então o esmalte não é solúvel em água, tá? E também, você já observou se é possível tirar as manchas de tinta de parede, né? Que ficaram nas roupas e nas mãos? Quando nós vamos ajudar, né, a família ou, né, os profissionais que pintam as paredes, como que a gente faz para tirar manchas de tintas aí da roupa, das mãos que ficam, não é? Com água só não sai. Vocês já experimentaram isso? Então, tem algumas substâncias que são insolúveis em água, mas são solúveis em outras substâncias. Então, vou dar aqui, ó, 2 exemplos. Por exemplo, ó, a tinta que é de pintar as paredes, que é feita à base de óleo, elas podem ser removidas com um solvente específico, por exemplo, o thinner, que é um diluente muito potente aí, que as pessoas utilizam, não é? Que é uma forma de tirar a tinta, né, das mãos, das roupas, né? Então, é um outro tipo de substância que dissolve a tinta. O esmalte das unhas, ela pode ser removido com acetona, né? A gente tem, né, em casa, às vezes, a mãe ali, a irmã, alguém, a tia, alguém da família, um tio, tem acetona em casa aí que ajuda a tirar o esmalte das unhas, não é? Então, ó, são 2 exemplos de solventes, de substâncias que também podem diluir, né, outros materiais, tá? Olha um exemplo aqui também que é bem comum na nossa casa. Olha só, todo mundo já deve ter lavado louça, não é? Você ajuda aí em casa a lavar a louça? E normalmente as louças estão engorduradas do óleo, né, das coisas que a gente faz. A gordura, vocês sabem, nós fizemos aqui o experimento que é insolúvel em água. Então, como é que as panelas, os pratos ficam limpos? Nós usamos o detergente. O detergente, né, ele então permite que a água se dilua na gordura e aí remove a sujeira e a gordura junto, vai com a louça, junto com a água, né? É por isso que não lavamos a louça só com água. Se a gente lavar a louça só com água, aí não desengordura, né? Daí não fica limpinho. Aí pode desenvolver bactérias, fungos ali nessa gordura que sobra nas panelas e aí é falta de higiene, não é? Então, tá bom. Então, ó, um outro exemplo de substância que também tem essa propriedade, né, de solubilidade. Falando em produtos, assim, de químicos, né, produtos de limpeza, uma coisa importante aí, gente, tanto a acetona, o thinner, esses produtos que eu estou falando, vocês têm que ter muito cuidado, porque às vezes eles são tóxicos. Olha só, é muito importante, não é, vocês tomarem cuidado com esses produtos, tá? Combinados assim? Então, nós vimos que a solubilidade é uma propriedade dos materiais que podemos identificar na nossa vida, né? Quando são solúveis em água ou quando são solúveis em outras substâncias, não é? Além da solubilidade, existem outras propriedades também, tá? Que nós vamos conhecer agora, então, outras propriedades dos materiais, tá? Então, olhem aqui. Então, nós vimos que a água pode se apresentar nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Observando essa imagem, não é? É possível nós vermos ali os 2 estados físicos, líquido e sólido, e o gasoso está escrito ali para representar que ele está na atmosfera, né? Não nas nuvens, tá? Como eu já disse. Então, você já sabe, né? Tem esses 3 estados físicos. Mas a pergunta é o seguinte: como que a água consegue mudar de um estado para outro? Como que a água vira gelo? Como que a água vira gás, né? Se torna no estado gasoso, não é? Observe aqui essas imagens.
que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Então, uma pessoa colocando uma forminha de gelo no congelador, um pedaço de gelo derretendo e uma panela aqui com água no fogo, tá? Então, a primeira imagem ali, o gelo no congelador. A água ganhou calor para virar gelo ou ela perdeu calor para virar gelo? O que vocês acham? E o gelo derretendo. Quando o gelo está derretendo, a água ganhou calor ou a água perdeu calor? E quando a água está no fogo se aquecendo, ela ganhou calor ou perdeu calor? O que você acha? Eu vou dar também um tempinho aqui para você pensar. Eu já volto com a resposta, hein? Pense ali. Então, vamos ver lá se você acertou. Então, olha lá, quando colocamos água no congelador, a água vai perder calor, né? Ela vai resfriar, perde calor. E o gelo, quando está derretendo, a água ganhou calor, por isso que derrete, né? Ela ganhou calor do ambiente e ela começa a mudar do estado sólido para o líquido. E a água ali no fogo fervendo, né? Eu já até falei a resposta, ela está no estado líquido e está se tornando gasosa ali, então, porque ela ganhou o calor também do fogo, não é? Entenderam ali essa questão de quem ganha, quem perde calor? Então, nós podemos concluir o seguinte, ó, que o aquecimento, quando ganha calor, ou resfriamento, né, quando perde calor da água, né, faz com que ela mude de estado físico. Então, se a água no estado líquido ganha calor, aquecido, ela se torna gasosa. Se ela perde calor, ela está líquida e perde calor, ela se resfria, vai para o estado sólido, não é? Entenderam isso mais ou menos, gente? Então, para entender agora um pouquinho disso, nós vamos fazer um experimento, tá? Que é também um desafio aqui, olha só qual é a pergunta. Como manter uma pedra de gelo sem derreter o maior tempo possível? Para isso, nós vamos precisar de alguns materiais. Então, o gelo, papel sulfite, papel alumínio, pano de lã, que pode ser uma blusa pequena de lã, um cachecol, um pano de algodão, que pode ser um pano de prato, e saquinhos de plástico aí, de tipos diferentes que você tiver ali. Pessoal, não precisa fazer agora, tá? Você pode só anotar ali, observar como eu vou fazer. Depois você pode fazer aí com a ajuda de uma pessoa adulta, tá certo? Então, observe bem como eu vou fazer, tá? Então, olhem aqui o que eu fiz. Coloquei 4 pedrinhas de gelo, né, embrulhados nesses materiais aqui. Então, no saquinho de plástico, tem 4 pedrinhas ali, tá embrulhadinho aqui no plástico. Peguei 4 pedrinhas e vou embrulhar aqui no papel alumínio, tá? 4 pedrinhas de gelo aqui num cachecol de lã que eu tenho aqui. Vou embrulhar bem aqui as 4 pedrinhas de gelo. Deixa ali. As 4 pedrinhas no papel sulfite. Vou embrulhar aqui, vamos ver o que vai acontecer, tá? Você pode fazer aí depois. E aqui, 4 pedrinhas de gelo no guardanapo de pano aqui da minha casa que eu trouxe, tá? Então, olha só, você pode fazer isso e deixar ali, né? E ver, vamos contar daqui a alguns minutos, 10 minutos mais ou menos, e nós vamos ver o resultado, qual deles que derreteu menos, né? Qual que conseguiu ficar mais tempo sem derreter. O que você acha, hein? Olha aqui.
O que você acha? Qual desses, né, que vai derreter primeiro? Olhem aqui. Será que o gelo tem que ganhar ou perder calor para derreter? Vocês viram, né? Eu já vi isso lá. Então, eu quero agora que vocês olhem aqui. Qual gelo vai derreter primeiro? O que está no papel sulfite? O que está no papel alumínio? Ou no pano de lã, né? Ou no pano de algodão? Ou no saquinho de plástico? Qual deles você acha que o gelo vai derreter primeiro? Vou dar um tempinho para você anotar ali e nós já voltamos. Então, daqui a pouco nós voltamos e vamos ver o resultado, tá? Mas enquanto isso, vamos pensar juntos? Olhe lá, vocês já devem ter ouvido alguém falar assim, estou com calor. Você já ouviu isso? Alguém que diz assim, estou morrendo de calor. O que você entende por isso? Ou então, alguém que diz assim, eu estou com frio. O que significa esse estou com frio, estou com calor? Será que calor é a mesma coisa que temperatura? Quantos graus que está hoje, por exemplo, a temperatura do ambiente hoje? O que está associado à temperatura de um corpo? Você acha que tem a ver temperatura com calor? Você acha que o calor pode se espalhar de um corpo para outro? O que você acha? Como que isso acontece, né? Vocês estão vendo, então, hoje nós vamos aqui, nós estamos falando de mais uma propriedade dos materiais, não é? Que é essa condução do calor. O calor passa de um corpo para outro, não é? Então, vamos lá, ó. Olhem aqui, calor e temperatura. O que é calor e o que é temperatura, tá? O calor é uma forma de energia que passa de um corpo que está mais quente para o que está menos quente. Vocês já devem ter, né, experimentado alguma vez. A minha mão está muito gelada. E pega na mão de uma pessoa conhecida da sua família aí que está com a mão bem quentinha e a mão dela que está quentinha acaba aquecendo a sua mão também. Então, o calor que estava no corpo dessa outra pessoa acaba passando para o seu que estava menos quente, não é? Então, isso é calor, né? O calor, os corpos possuem, né, calor no seu interior, que vem lá do seu metabolismo, não é? Das coisas que a gente come, que nos dá, né, essa energia, e a energia também em forma de calor, tá? Agora, a temperatura, olhem aqui, a temperatura é uma forma de medir o calor de um corpo, né? Ou seja, verificar, né, se ele está quente ou está frio, daí utilizando um termômetro, né, que nós vamos também, tá? Sobre o termômetro, que é um aparelho que nós utilizamos para determinar a temperatura, quer dizer, que grau de calor que ele está, né? Então, olhem aqui, o calor se transfere do corpo mais quente para o mais frio. Estão vendo aqui esse esquema? Olha só, então o calor é uma forma de energia que passa de um corpo para outro. E ele passa de um corpo que está mais quente, quer dizer que tem uma temperatura maior,
para um corpo onde a temperatura é menor. Tá? Entendido isso, pessoal? Esse negócio de transferência de calor é muito comum nós observarmos aí nas coisas. Então, olhem aqui esses exemplos. Uma galinha, por exemplo, que está chocando os seus ovos lá no ninho, o corpo da galinha, então, aquece, né, transfere o calor dela para os ovos que precisam dessa temperatura para se desenvolver. Vocês já devem ter visto, né, por exemplo, as granjas que acaba a energia elétrica, os aquecedores se desligam, a temperatura diminui e todos, né, os ovos acabam estragando, né? Então precisa de uma temperatura suficiente para que os ovos se desenvolvam, né? Ou então essa outra experiência que vocês já devem ter visto, o calor da mão, quando nós pegamos um gelo, o calor da mão do nosso corpo se transfere para o gelo que derrete, né? Então são situações de transferência de calor, passa de um corpo para outro, tá? Estão entendendo isso? Olha aqui mais 2 exemplos. Uma colher, que a gente pega uma colher de metal, por exemplo, e coloca lá na panela que está aquecendo, fazendo alguma coisa, está quente lá no fogão. O que acontece com essa colher? Ela também acaba aquecendo. Por isso que os cabos de panela, os cabos de escumadeira ou de colheres, né, eles são feitos de um material que são isolantes, que não, né, passa o calor tão facilmente. Olha esse outro exemplo aqui, que fala do cabelo molhado que recebe o calor do secador. Daí o cabelo ele esquenta, né, e acaba secando, né, e perde, né, esse calor para o ambiente. Então, ó, são formas de mostrar onde o calor está presente no nosso dia a dia, não é? E aí, pessoal, olha só, existem diferentes fontes de calor, né? As naturais, o sol também. O sol é uma fonte de calor. O vulcão também, né? Quando ele explode, ele também exala, né, calor. Aí são fontes naturais de calor, da natureza. Agora, existem fontes artificiais, não é? Que, por exemplo, quando nós esfregamos a mão uma na outra, estou com frio, olha aqui, ó, estou com frio, começo, né, a esfregar uma mão na outra, vocês notem que ela se aquece, então o atrito também é uma forma de produzir calor de forma artificial, não é? Ou então, nós temos exemplos ali em casa, o chuveiro, né, o ferro elétrico, o aquecedor, não é? Ou então, os combustíveis, né? O carro faz com que ele se aqueça e se movimente. Então, também é uma forma de, se vocês pegarem o carro, quando anda bastante, ele se aquece também. Mas aí, vamos então verificar o resultado do nosso experimento? Pessoal, antes de eu dar o resultado, você acha que o pano de lã ele vai esquentar o gelo, fazendo ele derreter mais rápido? Você acha isso? Ou o pano de lã esquenta o gelo, ou o pano de lã é um isolante térmico. Você já ouviu falar disso? Vamos ver então o resultado? Vamos verificar aqui? Observe aqui, então, olha só, que do papel sulfite. Vejam como que o papel sulfite ficou e o tamanho das pedras de gelo. Dá para perceber, né, gente? Olha só o estado que ficou o papel sulfite. E que as pedrinhas estão derretendo bastante. Agora vamos pegar o plástico. Olha só, vamos ver, né, como que ficaram aqui as pedrinhas. Bastante água, vocês estão percebendo? Agora vamos ver o do guardanapo de papel, de pano, aqui o pano de prato. Olha só, as pedrinhas estão mais ou menos, né? Vocês estão percebendo aqui? Elas conservaram um pouquinho mais, mas o pano tá bem molhado, significa que derreteram. Vamos ver o papel alumínio agora? Olha lá, vamos ver, papel alumínio, olha, elas derreteram um pouco mais, não é?
que o guardanapo, não é? Vocês perceberam isso? Tem a ver também com o lado do papel que eu utilizei, vocês acham? Até uma coisa bacana que vocês pesquisem ali. Se eu embrulhar do lado mais brilhante ou do lado fosco, qual que vai derreter primeiro? Olha, né? E a última aqui, né? A de lã. Vamos ver ali? Olha só, né? Que ficou mais... derreteu bem menos de todas, não é? Conseguiram perceber? Olha, o que mais derreteu aqui, que nós podemos concluir, foi o... O que vocês acham? Vamos ver aqui, então, anotar lá no quadro, né? Veja lá, qual gelo que derreteu primeiro? Qual que foi? Aqui, no meu caso, foi o papel sulfite, não é? Foi o que mais derreteu. E depois, em seguida, veio o do plástico, depois veio o do papel alumínio, para surpresa, não é? Depois o do pano, apesar que o pano ficou bem molhado. E por último, o a lã, não é, gente? A lã, vocês podiam falar, o gelo vai esquentar, aliás, a lã vai esquentar o gelo, vai derreter primeiro, você pensou isso? Não, não é. Então, o que acontece é que as blusas de lã, essas coisas, eles são isolantes térmicos, não deixa que o calor aqui do ambiente passe lá para o gelo, por isso que ele se manteve quase intacto ali, não é? Então, foi aqui no caso, o gelo que derreteu primeiro foi do papel sulfite. Você pode fazer essa atividade ali com seus familiares, né? Sempre com a ajuda de uma pessoa responsável, tá certo? Para vocês verificarem, então, o que é um bom isolante térmico e de onde que vem a fonte de calor. E para terminar a aula de hoje, gente, a tarefa número 2, então, que eu quero que você procure outras fontes de calor que são naturais e artificiais, ali que você conhece no seu dia a dia, na sua casa, onde existe fontes de calor. E faça uma lista em seu caderno. Vou dar um tempo para você copiar a tarefa aqui, eu já volto. E aí, conseguiram, então, copiar a tarefa? E hoje, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula e nós aprendemos 2 conceitos muito importantes aqui para as ciências, né? Que é solubilidade e a transferência de calor. Na próxima aula, nós vamos continuar falando mais sobre esses 2 conceitos, o que é isolante térmico, transferência de calor, temperatura, termômetro. Na próxima aula, nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Então, fiquem bem e até a próxima. Tchau, pessoal!